Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, da NVI. Mateus 5, de 13 a 16. Vamos ler bem forte juntos, todos nós? Assim como quem está com frio, que é para espantar esse frio, esquentar um pouquinho o ambiente. Vamos juntos? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler mais uma vez esse último versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto é muito conhecido, pregado tantas e tantas vezes por mim, por todos os pastores, os pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E sempre para nos chamar a atenção do que Jesus está falando de grave, que é a imposição sobre aqueles que receberam a Ele como seu único, eterno e suficiente Salvador, da necessidade, responsabilidade, urgência, gravidade de serem servos do Senhor, de serem obedientes ao Senhor, de serem cumpridores da sua missão. Amados, a coisa mais triste que deve ser para Deus é olhar alguém que estava condenado para morrer eternamente, ou seja, morreu aqui e o seu espírito ficar eternamente separado de Deus naquilo que a Bíblia chama de inferno. E esta pessoa, tendo recebido a salvação em Cristo Jesus, tendo feito uma aliança com o Senhor, passa a viver uma vida como a de qualquer outra pessoa, satisfeito e confortável por ter a salvação e a vida eterna e ter a consciência, a convicção de que morre agora ou daqui a 80 anos vai para o céu, mas não faz diferença nenhuma aqui na terra. Está vivendo para conquistar os seus interesses, os seus objetivos pessoais, dissociado, ou seja, sem pensar, sem se preocupar, sem cuidar de ser servo do Senhor. Eu me lembro que 10 anos eu tentei vestibular para medicina. 10 anos. Nesse período de 10 anos, na maior parte desse período, eu estava firme com Deus. Dentro da igreja, servindo ao Senhor, cantando, adorando, cultuando, indo para as praças, para falar de Jesus. 10 anos, tentando vestibular, para conseguir passar para ser médico. E eu não entendia, porque eu estudava tanto, e sendo pobre, tendo que trabalhar muito, estudar muito, trabalhava e estudava. Dia de sábado, meus colegas iam para a quadra de futebol, jogar bola. Outro verão eles iam para a praia, e eu estava estudando. Chegava o vestibular, não passava. Passava da primeira fase, mas não chegava a passar na segunda. Passava na segunda fase, mas não conseguia classificação. Eu não entendia por que as portas eram fechadas. Chegava no dia da prova, eu sabia, mas sabia mesmo, tinha estudado,
dava um apagão. Eu não ficava nervoso, simplesmente dava um apagão. Eu dormia bem na noite anterior, mas chegava na hora da prova, não conseguia colocar tudo aquilo que eu tinha estudado e sabia. Sempre tinha algum empecilho, alguma coisa que dava errado. Só muito tempo depois, irmãos, eu fui descobrir que a razão daquilo é que Deus estava me impedindo de fazer aquilo que eu queria. Aos 16 anos, o Senhor me chamou para o ministério, para ir para o seminário. Eu tinha acabado de concluir o ensino médio, curso técnico de contabilidade, trabalhava, tinha o meu próprio negócio dentro de casa com a minha mãe. Fui num culto, Deus usou o pastor Perry Ellis, um americano de quase 2 metros e sei lá quanto de altura, um homem que com a mão dele é o tamanho da minha cabeça, acredite. Aquela mão parecia uma raquete, um imenso, pregando em cima da carroceria de um caminhão estacionado lá nos fundos do terreno de estacionamento da primeira igreja batista em Nova Iguaçu, naquilo que antigamente se costumava fazer, chamadas cruzadas internacionais. Lá estava o pastor Perry Ellis pregando, aquele homem gigante. E eu lá no final, do lado de um carro que ninguém aqui acho que conhece, somente os jurássicos, veraneio. Alguém se lembra de veraneio? Aquele carro enorme, né? Eu do lado de uma veraneio. E eu nunca esqueci isso. E o pastor Perry Ellis pregando, e a pregação dele era Deus falando só para mim. Não tinha mais ninguém, aquela multidão naquele terreno enorme. E eu sentindo como Deus falando só para mim. E ele fez o apelo, e eu senti aquele impulso de ir à frente. Mas veio à minha mente, não, eu preciso ser médico. E qual era o propósito? Porque sendo médico, eu vou poder ajudar muita gente, mas eu vou ganhar também um bocado de dinheiro, eu vou tirar minha família da situação que está, eu nunca mais vou viver as privações que eu vivo. Eu queria ser médico para poder a minha realidade social, a minha realidade financeira, da minha família, melhorar, mas Deus me queria para ser quem Ele queria. Sabe, irmãos, eu imagino Deus olhando para alguém como eu, investindo 10 anos, recursos financeiros, pagando curso durante a semana, pagando professor particular para reforço no fim de semana, estudando muito. E a igreja, eu não deixava de ir à igreja para ficar estudando, porque eu estudava a semana inteira, mas no sábado o dia todo. E aquele recurso que era ganho com sacrifício, com trabalho duro, com poucas horas de sono durante a semana, se perdendo por 10 anos. Por quê? Porque eu estava indo na contramão daquilo que era a vontade de Deus. Tem muita gente que recebeu a salvação, recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e está buscando viver a sua vida, o seu modelo de vida, suas aspirações, e vivendo como se Deus tivesse a obrigação de fazer tudo dar certo para a realização do seu projeto pessoal de vida. E por causa disso, muita coisa que Deus queria estar realizando não está, porque Ele está contando comigo e com você, com os crentes. Sabe, irmãos, é assim para tudo na vida do crente. Você tem certeza de que aquilo que você está vivendo e aquilo que você está fazendo é aquilo que Deus espera que você estivesse fazendo e vivendo? Você está realizando aquilo que Deus gostaria que você realmente estivesse fazendo? Você tem sido, enquanto cidadão, quem Deus espera? Deixa eu dizer para você, a palavra do Senhor aqui está dizendo, vocês têm que ser diferentes. Quando vocês não tinham a mim como seu Salvador e Senhor, vocês estavam em busca, em perseguição de um alvo, de um projeto de vida de vocês, que era influenciado pelo sistema que rege a sociedade e é corrupto, errado.
Ainda que haja coisas boas que são possíveis a todas as pessoas, aquilo que está no mundo e aquilo que vem do mundo não pode ser bom. Todo mundo aqui já deve ter chupado aquele picolé que por fora ele tem uma casca de chocolate e por dentro é um outro sabor. Já? O nome e a marca não importa, porque tem um de um jeito, outro do outro, né? Pode até fazer em casa, mas já comeram. E aquele picolé que não é só a casquinha de chocolate, ele tem uma camada de um sabor e o interior de outro sabor. Você já comeu? Mas tem ainda um outro, que ele tem toda aquela camada e no meio dele, no miolo dele, tem lá um licor, uma cereja, uma coisa assim diferente. Já comeu também? O mundo é assim. Parece que é certo, parece que a coisa é boa, mostra realmente algo que é legal, que é bom, que não tem problema nenhum, mas lá dentro, no cerne, há algo que é mau, que é corrupto, o que está por fora é só isca. Para que mordendo, fiquemos presos naquilo e aquilo nos contamine quando chegamos no cerne. O Senhor Jesus está dizendo: vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser diferentes enquanto cidadãos. Vocês têm que ser diferentes enquanto pais. Vocês têm que ser diferentes enquanto filhos. Vocês têm que ser diferentes enquanto empregados. Vocês têm que ser diferentes enquanto patrões. Vocês têm que ser diferentes enquanto profissionais. Vocês têm que ser diferentes enquanto professor. Você, onde quer que esteja sendo, quem você for, você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Irmãos, coisa terrível. Eu já vi jovens que, pastor, passei para a faculdade e eu sentei e falei: vem cá, senta aqui. Para a faculdade onde você vai, lá você vai encontrar muita corrupção. Teus professores, vários deles vão tentar incutir ideologias em você que são contrárias à palavra de Deus, que parecerão coisas bonitas, coisas boas, de boas obras, mas na verdade são corruptas e vão fazer de tudo para cooptar você, ou seja, te conquistar e levar você a descrer da palavra de Deus, se bandeando para as ideologias. É o mesmo que foi muitas vezes o mesmo que dizer assim: vai para lá, mergulhe em tudo que vão te oferecer, não critica nada, se lambuza e faça tudo aquilo que quiserem que você faça. E muito pouco tempo depois, não estavam mais entre nós. Irmãos, eu tenho visto, sobretudo nesses últimos 22 anos, gente que o Espírito Santo de Deus usou de forma impressionante, que deu dons sobrenaturais e carismáticos, se corromperem e irem para o mundo. Por quê? Por não viverem como servos do Senhor, por quererem viver o seu ideal de vida, por se permitirem corromper com aquilo que o mundo oferece. E o mundo, irmãos, ele está de forma agressiva atuando contra nós, contra a igreja de Jesus aqui no Brasil. E nós, os cristãos brasileiros, estamos experimentando um tempo de mornidão, e é preciso que nós despertemos para as coisas que estão acontecendo, e elas cada vez vão, e elas estão vindo cada vez mais assintosas, e de toda parte. E nós somos compelidos a não nos movimentarmos, a não nos levantarmos, a não falarmos nada contra essas coisas. E se falamos contra essas coisas, nós sofremos perseguição. Somos taxados de homofóbicos, somos taxados de misóginos, de tudo que não presta. Porque, como diz a palavra do Senhor pelo apóstolo,
Os homens estão chamando o que é errado de certo, o que é mal de bom e corrompendo a verdade. Amados, deixa eu lhes dar 2 exemplos a respeito do que eu estou dizendo com os 2 vídeos que você vai ver agora. Você já deve ter assistido. Um deles, pelo menos, sim. O outro, provavelmente, não. Ou, talvez, assistiu. Mas você disse, mas e daí? Assista esses 2 vídeos agora. Quem está dizendo isso? É a fábrica de veículos Volkswagen. Quem assistiu esse vídeo nas propagandas? Alguém assistiu? Ah, você não assistiu? Mas 1 milhão de gente, zilhões de pessoas assistiram isso no Brasil. Essa propaganda de uma montadora de automóvel, ela precisava fazer uma propaganda. Pode acender aqui? Ela precisava fazer essa propaganda para dizer que o carro dela é para todo tipo de pessoas? Precisa disso? Não, não precisa. Não precisaria. Porque se as pessoas querem se locomover e podem, elas querem comprar um carro. Não importa se ela é homossexual, travesti, transgênero, hétero, o que for, não precisa. Mas ela fez questão de usar como peça de propaganda uma propaganda sobre uma ideologia de gênero, para dizer que nós estamos com vocês no caminho da mudança do mundo. Mudança do mundo, da ideologia de gênero, é a destruição da família. Ponto. Não tem essa coisa de direitos iguais, é destruição da família. Recentemente, nós colocamos no grupo do WhatsApp da igreja um vídeo de um coral de homossexuais nos Estados Unidos, cantando para dizer, as suas crianças, pode deixar, a gente vai pegá-las de você. Quem assistiu? Quantos aqui assistiram no grupo da igreja? Vocês estão lendo as coisas que são colocadas no grupo da igreja, irmãos? Então, né? Estão, né, irmãos? No caminho da mudança do mundo. Assista o segundo vídeo. Acabou. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo 2 homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são 2 homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem os D de trans, o G de gay. Não tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. E ponto final. Quer que eu explique mais alguma coisa?
para vender hambúrguer e dizer que na minha loja todo mundo é bem-vindo, precisa fazer essa propaganda? Precisa usar de uma ideologia? Precisa usar crianças? Amados, o que nós estamos falando a respeito destas coisas? Estamos falando alguma coisa? Ou essas coisas não nos desconfortam? E se desconfortam, a gente não faz nada. A verdade é que se nós nos calamos, quem fala se faz ouvido. Ser cristãos, amados, é o que Jesus disse. Tem que ser sal e luz, tem que fazer diferença. Tem que brilhar. Tem que salgar. E Jesus disse: o mundo precisa ver as boas obras de vocês para glorificar o Pai que está nos céus. O Senhor será glorificado, ainda que o mundo veja o que você está fazendo de bom e não aceite, mas o céu está vendo. E o Pai vai ser glorificado pelo que você está fazendo. Quantos foram aqueles que estavam ao lado de Jesus quando ele morreu naquela cruz, irmãos? Não obstante, o Pai foi glorificado no Filho, que a si mesmo se entregou e foi sacrificado. E por causa disso, eu e você estamos hoje aqui. Naquele momento, era a imagem da derrota, a imagem da falência, na tentativa de estabelecer a religião cristã, o cristianismo. Mas a verdade é que aquilo foi só o estopim. Mas aquele momento, aquela foto, aquela cena, era a cena da destruição para todo mundo que visse. Mas o céu também viu, e o Pai foi glorificado. Irmãos, ser cristão é ter que fazer escolha entre o terreno e o espiritual. Ser cristão é fazer escolhas que não são confortáveis. Ser cristão é ter que fazer a escolha entre o conforto e a privação da carne. Ser cristão é fazer a escolha entre se conformar e se inconformar. É fazer a escolha entre ser conivente ou intransigente. É fazer a escolha entre agradar por concordar, mesmo discordando veladamente, ou desagradar por ser íntegro. Ser cristão é fazer a escolha entre falar o que o outro quer ouvir e correr o risco de sofrer represália ou até mesmo perder um relacionamento por dizer o que diz o Senhor na sua palavra. Ser cristão é fazer a escolha entre viver sob o jugo da mentira para evitar o confronto e experimentar a espada que pode inclusive pôr fim a relacionamentos. Ser cristão, irmãos, é fazer escolha difícil. E essas escolhas difíceis, via de regra, colocam a nós lá naquele pontinho do alvo para ser alvejado pelo mundo. Não é possível ser cristão de verdade e concordar com o mundo, ou se calar deixando que a mentira corrompa as mentes das pessoas, se estabelecendo como verdade. Eu ouvi muitos pais crentes dizer assim: meu filho, eu educo em casa, eu ensino, mas ele vai crescer e vai se tornar um adolescente, aí a gente conversa, aí a gente bate um papo. Quando ele se tornar adolescente, ela se tornar adolescente e for para a escola, começar a conviver com os colegas lá fora, cujos pais têm um padrão de vida diferente, uma ideologia diferente, corrompida pelo mundo. Aí a gente bate um papo depois. Aí você entra na minha sala desesperado para dizer: pastor, não sei o que fazer. Está chegando a hora, irmãos, em que os verdadeiros cristãos teremos que correr risco pela nossa aliança com Deus. 3. Basta o discípulo ser como seu mestre
e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Sabe, Jesus está dizendo, vai acontecer. Vai acontecer. Vocês vão ser perseguidos. Veja ainda o verso 28. E não temais, ou não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir o quê? Tanto a alma como o corpo. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês. 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ser cristão é ser sal e luz. Para ser sal e luz, nós temos que fazer escolhas. Qual escolha a gente tem feito? Nós temos nos conformado com as coisas ou temos feito parte da transformação das coisas? Nós temos corrido risco por amor ao Senhor, por termos a consciência de que fomos salvos por Cristo e para isto o preço foi pago pelo sacrifício dele naquela cruz, e nós que estávamos condenados ao inferno fomos salvos, tirados do inferno, iremos para o céu, mas ele nos deixou aqui ainda para que nós vivamos para fazer a sua vontade de buscar e salvar todo aquele que está perdido. Você pensa naquilo que você pensa, o seu negócio, seu projeto de vida, seu projeto de faculdade, de formação, você pensa no que você vai se tornar como profissional, ou você pensa no que você vai fazer para glorificar a Deus? Eu muitas vezes disse, eu vou ser médico, porque como médico eu posso entrar na casa de todo mundo, posso fazer até mais do que um pastor pode fazer, porque pastor não pode entrar na casa de qualquer pessoa. Mas o médico entra em favela, conflagrada. Médico entra em qualquer área de conflito. Pastor nem sempre. E como médico eu posso falar de Jesus. Mas não era isso que Deus queria da minha vida. Deus me queria aqui onde eu estou agora, atrás desse púlpito, pregando o Evangelho, preparando pessoas com a verdade da palavra do Senhor, para serem confrontados por ela, de modo a que mudem o curso da sua vida, para trilhar no caminho da vontade do Pai. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um servo do Senhor. Ser filho de Deus é ser remido e lavado pelo sangue de Jesus, por ter recebido a Ele como único, eterno e suficiente Salvador. Ser servo do Senhor é fazer a vontade do Pai. Você tem convicção de que o que você tem feito, as escolhas que você tem feito, são sob a direção do Espírito Santo, naquilo que Ele quer que você faça. Você está indo na direção certa que é determinada por Deus. As coisas que você tem feito, as decisões que você tem tomado, elas têm aquiescência na vontade soberana de Deus. Você tem sido orientado pelo Espírito Santo ou pelo anseio do teu coração, da tua vida humana, dentro daquelas coisas que você aspirou ou tem aspirado e que necessariamente não tem absolutamente nada a ver com o projeto de Deus através da tua vida. Pensa um pouquinho sobre isso. Ser sal e luz é fazer diferença. Nós não podemos fazer diferença não sendo aquilo que Deus espera que nós sejamos. Nós não podemos ser sal e luz. Tem muita gente dizendo, mas eu posso falar de Jesus fazendo o que eu faço. Eu também poderia sendo médico. Eu não estou dizendo que Deus quer todo mundo pastor, porque não é o que Deus quer.
Mas tem certeza que o que Deus quer é que você esteja onde você está. Algo interessante quando lemos a Bíblia é que Deus previu todas as situações possíveis na realidade de vida humana. Por exemplo, nós encontramos no livro do Antigo Testamento falando que Deus permitiu que os sírios entrassem lá em Israel e arrebentassem com o país e levassem cativo uma menina para ser escrava na casa de um general. Se alguém perguntasse para aquela menina: você teria como ideal de vida ser uma escrava na casa de um general? Ela certamente diria: não, eu preferia estar em casa, na minha terra, no meu país, brincando com as minhas irmãs, minhas amigas, minhas primas. Eu queria poder estar vivendo a minha adolescência. Mas aquela menina foi arrancada de entre a sua família quando os sírios invadiram. E ela foi levada para a casa de Naamã, o general, que era leproso. E diferente daquilo que a menina planejou para a sua vida e seu futuro, que não era ser escrava, ela podia estar conformada com aquilo que ela estava vivendo e dizendo: eu sou escrava, mas revoltada com aquele que foi o captor dela, aquele que foi lá, destruiu, matou e levou a cativa. Mas aquela menina tinha temor de Deus. E a palavra do Senhor que nós lemos, Jesus falando: vocês têm que ser sal, vocês têm que ser luz. Ele disse lá: para que nós temos que fazê-lo? Qual é o propósito que Ele estabeleceu para que nós sejamos sal e luz? Ele disse: para que os homens vejam as suas boas obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que existe é a gente estar no centro da vontade de Deus. E a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente se conforma com as coisas, a gente se sente confortável onde a gente está, com o que a gente está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se aquilo que você faz impede você de servir a Deus através da igreja de Cristo, eu posso afirmar à luz da palavra de Deus, não é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo dá dons aos crentes com fim proveitoso. Qual fim proveitoso? Equipar o corpo de Cristo. Porque você não é corpo de Cristo, você tem que ser membro do corpo de Cristo. Se você é um crente que está afastado da comunhão com a igreja de Cristo, se você não está inserido no corpo de Cristo, a igreja de Cristo, você é andorinha sozinha, e andorinha sozinha não faz verão. Você não é corpo de Cristo, você não pode ser. Você pode entregar uma cesta básica com o teu dinheiro, você pode pegar o que seria o dízimo, que você deveria consagrar na casa do tesouro, para somar com todos os demais e capacitar a casa do tesouro para socorrer vidas. Você pode usar o dízimo do Senhor e comprar cestas básicas, entregar para lugares que são carentes e fazer boas obras. Essas boas obras não glorificam o Pai, embora sejam boas obras. E por que não? Porque não está sendo feito do jeito de Deus. Lá está Davi, que vai pegar a arca do concerto, que os filisteus mandaram embora porque se sentiram amaldiçoados pela presença dela. Ela vai para a casa de um benjamita que é levita, e lá está a arca na casa de um levita, e ele está sendo abençoado. Davi fica feliz e tem a oportunidade agora de pegar a arca e levá-la de volta para o seu lugar.
Ele então chama os levitas, ele chama os sacerdotes, ele chama o povo e ele constrói um carro novinho, pega 2 bois novinhos e leva-os para a casa daquele levita para pegar a arca e trazer a arca. Os levitas pegam a arca como deveriam, eles pegam pelos varais da arca e colocam-na sobre o carro de boi novinho que Davi fizera especificamente com o propósito de carregar a arca, porque para Deus tem que ser o melhor. E lá está a arca sendo levada em cima do carro de bois, com destaque, todo mundo vendo a arca, e na frente Davi vai saltitando e dançando feliz, e um cortejo enorme, e uma banda de música, uma orquestra tocando, todo mundo feliz, salmodiando e louvando a Deus, porque a arca voltou. E aí os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá, com a intenção de não permitir que a arca do concerto caia no chão, ele toca e a segura, ele a impede de cair, mas ele é fulminado e morre naquele momento. Davi fica desconcertado, ele não entende. Mas eu procurei fazer o melhor, eu dei o melhor para Deus, porque Deus não aceitou, porque não foi da maneira que Deus disse que era para ser feito. A palavra de Deus estabeleceu lá através da lei que Deus deu a Moisés, que a arca só deveria ser carregada por levitas que segurando os varais que passavam pelas argolas, que seguravam e sustentavam a arca. Eles deveriam levá-la nos ombros ou carregá-la no alto, levando-a nas mãos. Davi intencionou fazer o melhor, mas o melhor é do jeito de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer diferença. A sociedade está aí sendo influenciada, sendo inundada por estas coisas malditas, corrompendo as pessoas, corrompendo o senso comum, corrompendo os escrúpulos, até mesmo de muitos crentes, que estão se omitindo falar para não serem vistos como homofóbicos, como misóginos, como o que quer que seja, fundamentalistas, e aí se sentindo acuados, não estão abrindo a boca para falar a respeito da verdade. Não é ser agressivos, não é falar com discurso chamado de ódio, porque isso é uma narrativa dessas pessoas que querem transgredir a ordem. Mas nós temos que nos posicionar, e isso a começar da nossa casa, e isso a começar do que a gente faz. Um cristão de verdade não deveria comprar um carro dessa montadora, porque comprar um carro dessa montadora significa financiar as ideias que eles propagam. Um crente de verdade não deveria entrar numa loja como esta e comprar o sanduíche deles, porque fazer isso significa financiar essa parada que eles fazem, toda a sujeira que eles colocam. Ou você nunca viu nas paradas deles eles colocarem uma pessoa travestida de Cristo no corpo de um transexual e com palavras de ordem? Ou você não viu na Marquês de Sapucaí, no carnaval, a alegoria e a encenação de um Satanás derrotando Cristo no asfalto? Eles zombam do cristianismo. Não fariam isso com Maomé, porque eles sabem as consequências que isso traria, mas fazem do cristianismo, fazem do Cristo. Enquanto os cristãos nos calamos, ficamos acuados. Por quê? Porque não queremos ser mal vistos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que você tenha convicção, irmão e irmã, de que o lugar onde você está é onde Deus queria, que o que você tem como projeto de vida é o que Deus quer e abençoa, que o teu projeto de futuro é aquele que Deus
deseja para você, de modo que você não perca tempo, não envie esforços, não tenha gastos, prejuízos, mas que você esteja no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que vai marcar o futuro desse país e do mundo, porque o Brasil tem tudo para ser o celeiro de missionários que propagará o Evangelho aos 4 cantos desse planeta. Nós temos um poder extraordinário dado por Deus, que são as riquezas minerais naturais e os recursos geográficos para sermos o celeiro do mundo, o maior produtor de alimentos do mundo, e isto abrir portas para nós no mundo inteiro, para que o Evangelho de Cristo seja conhecido.